A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Vamos aqui compartilhar com os irmãos um texto que fica em Isaías capítulo 55, a partir do versículo de número 6, que diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, mas os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não a voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos vivendo dias difíceis. A China, recentemente, a semana passada, criou uma lei em que, regulamentando lá todo e qualquer conteúdo religioso. Ou seja, ninguém pode fazer nenhum tipo de conteúdo religioso sem antes passar por um grupo de examinadores. Estão fechando o cerco cada vez mais. Cristãos sendo perseguidos em vários países do mundo, cristãos sendo mortos em vários países do mundo, pessoas sendo cultuando debaixo da terra, em igrejas subterrâneas. E quando são encontrados, muitos são mortos, né, e até enterrados vivos. Coisas absurdas estão acontecendo pelo mundo afora. Uma perseguição terrível ao cristianismo, às coisas de Deus. Ou melhor, é uma perseguição a tudo que agrada a Deus. As pessoas estão querendo fazer do mundo uma Sodoma e Gomorra. E a perseguição em alguns países é a morte, é o fuzilamento, é a prisão. Em outros países é a manipulação, é a distorção da palavra de Deus. E é basicamente isso que tem acontecido no meio da igreja brasileira. Estão transformando verdades em mentiras. A igreja está envolvida com as coisas do mundo. O povo de Deus já não consegue mais discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. As pessoas estão virando papagaios, apenas repetindo aquilo que alguém está falando para ela. Ninguém mais faz como os bereanos, né, examinando as Escrituras para entender realmente quais são os propósitos, os desígnios de Deus para as nossas vidas. Por isso que Isaías vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O povo de Deus, aqui no contexto de Isaías, estava em rebeldia e sofreu as consequências por conta da sua rebeldia. Nós sofremos porque não conhecemos muitas das vezes a palavra de Deus e nem o poder que esse Deus tem. Às vezes nós achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos, irmãos e irmãs, e buscar a Deus de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, fazendo a diferença, fazendo se cumprir, né, os propósitos de Deus na nossa vida, que é de pregar o Evangelho a toda criatura, né, é viver esse Evangelho, é praticar esse Evangelho. Muitos sofrem, muitos estão doentes, muitos estão fracos, como diz o apóstolo Paulo, por conta do pecado, por conta do desvio de conduta. As pessoas querem que as Escrituras se adaptem aos nossos estilos de vida. Muitas das vezes nós queremos isso. E se nós não vigiarmos, nós acaba ficando, nos envolvendo, na verdade, acaba nos envolvendo de uma forma tão grande que nós nem percebemos. Por isso que o profeta chega para o povo e diz, buscai primeiro, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos clamar, vamos buscar o Senhor, vamos viver o Evangelho.
Vamos parar de viver uma religiosidade automática, né? Uma religiosidade superficial. Vamos viver uma religiosidade genuína, né? De buscar comunhão com o nosso próximo, comunhão com a igreja. A igreja tem se tornado, deveria ser um lugar de comunhão, de união, mas tem se tornado apenas um local de reunião aos domingos, de você ir assistir o culto no domingo, ouvir uma pregação e voltar para casa. Não tem mais envolvimento com as coisas de Deus, não tem mais buscar primeiro o reino de Deus, né, como diz as Escrituras, e a sua justiça, porque todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós ainda temos um pouquinho de liberdade ainda de pregar o Evangelho e de viver esse Evangelho. De você falar do amor de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, na rua. Nós temos ainda essa liberdade, nós temos que aproveitar isso. E a igreja tão desunida, as igrejas, uma quer uma coisa, outra quer outra, e fica uma desunião danada no meio da igreja. Cristãos de denominações diferentes que não se falam, que não se cumprimentam, pastores de denominações diferentes que eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, eu sou reformado, então eu não vou me misturar com os pentecostais, eu sou batista, eu sou assembleano, eu sou presbiteriano, é um monte de eu. E no final de tudo, meu irmão, minha irmã, se nós não estivermos debaixo da potente mão do Senhor, vivendo o Evangelho, praticando esse Evangelho que nós pregamos, de nada disso adianta. Por isso que lá em Mateus vai dizer, nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas serão acrescentadas. Tudo isso vai passar, os nossos dogmas, os nossos achismos. Eu acho que é assim, várias denominações diferentes, um fala uma coisa, não pode isso, tem que ser assim, o culto tem que ser assado, não, que nós somos conhecedores das Escrituras. Aquele outro grupo ali, eles não conhecem nada de Bíblia, nós é que conhecemos, porque nós somos reformados, que maravilha, ou nós somos batistas, ou nós somos assembleanos, nós somos presbiterianos, se não se converter, vai para o inferno do mesmo jeito. Nós precisamos viver esse Evangelho. O profeta Isaías, ele chama a atenção do povo. O Jerusalém havia sido invadida. O povo estava pagando o preço por sua desobediência. O povo judeu sofreu muito por conta da sua desobediência. E o profeta chama o povo, vocês precisam buscar o Senhor. Deixe o perverso perverter ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Se o perverso quer viver na sua iniquidade, no pecado, o problema dele. A nossa função como cristão é não nos conformar com este mundo, é viver, crescer em Cristo, é nos santificar todos os dias. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Às vezes queremos traçar caminhos diferentes. Estamos presos a muitos dogmas e esquecemos de viver o Evangelho genuíno, o Evangelho da comunhão, o Evangelho do amor ao próximo, o Evangelho de cuidar do nosso irmão. Se a gente for pegar as Escrituras, meus irmãos, o tempo todo Deus se preocupa com gente, se preocupa com pessoas. Jesus se preocupou com pessoas. A igreja aqui na Terra tem que ser uma igreja que não só cuide das coisas espirituais, mas também das coisas sociais, materiais, da comunidade. Se preocupe com as pessoas. Isso também é evangelho. Isso também faz parte do evangelho que Jesus pregou. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos colocar em prática e pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Seja com palavras, seja com ações. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque haverá tempo, irmãos, vai chegar a época que nós não vamos conseguir pregar o Evangelho de Jesus Cristo e iremos ser perseguidos de uma forma terrível. E se nós não vigiarmos, nós vamos ser envolvidos, abraçados, engolidos pelo mundo, por esse mundo pecaminoso. Por isso que nós precisamos
buscar sempre a Deus. Porque os caminhos de Deus, com certeza, é melhor do que os nossos caminhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas, nos conduzindo, nos direcionando e nos guiando em direção à palavra, à centralidade das Escrituras. Precisamos ler mais e viver mais isso aqui. Como diz Paulo lá em Timóteo, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, terão comichões nos ouvidos. E isso tem entrado demais dentro de nossas igrejas. Está no meio do povo de Deus. As pessoas não estão mais querendo ser doutrinadas, ensinadas, obedecer o Evangelho, serem corrigidas pelo Evangelho. Não querem mais. Querem apenas ouvir que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Mas não querem as lutas, não querem as tribulações, não querem as dificuldades, não querem as aflições que o próprio Jesus nos orientou. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos verdadeiramente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas vos será acrescentada. Não importa a dificuldade que você está passando, não importa o tamanho do seu problema. Se você estiver firme no Senhor, se tua casa foi construída na rocha, você será mais que vencedor. Porque as suas leves e momentâneas tribulações vão produzir em você, sabe o quê? Um peso de poder e glória. E você vai sair mais forte ainda. Que Deus te abençoe. Que o Senhor nos guarde e nos proteja. Que o Senhor nos guie e nos direcione de acordo com o seu querer e a sua vontade. Fiquem na paz e tenham um bom dia, em nome de Jesus.